Boa noite. Seja muito bem-vindo. São exatamente 18 horas e 48 minutos e aqui é mais um podcast da Faculdade Paulo Picanso, onde nossos estudantes do nono semestre trazem, debatem assuntos relevantes da odontologia. E hoje não vai ser diferente. A equipe aqui do Matheus, Carol e Victória trazem um tema importantíssimo, super, ultra, mega, master, relevante e atual, que é assunto de congressos, é assunto de artigos, é assunto de muitas publicações. E você sabe que aqui nós sempre trazemos assuntos relevantes. Então, o que é que tu está esperando que você ainda não deixou o teu like? Deixa o teu like porque você sabe que coisa muito boa vem por aí. Nossos estudantes arrebentaram com esse tema. Eu digo tema? Não. Diretor, som de mistério. Porque ó, aquele dentista, assim, ele me passou confiança, ele me explicou. Seguinte, já compartilha esse link para que o máximo número de pessoas possa ter acesso a esse conteúdo. O tema é fantástico. Onde foi que vocês conseguiram esse tema? Professor, à primeira vista, assim, a gente pensou em um tema de estética. Aí a gente levou para o senhor também deu uma ajudada muito boa. Eu até agradeço em nome do grupo, porque biomimetismo, assim, para mim, eu nunca tinha visto esse termo, né? Nossa. Que o senhor apresentou para a gente, eu fui pesquisar e é um tema bastante interessante. Assim, tá muito dentro da nossa área. É uma revolução. A palavra é essa, é uma revolução. revolução. Eu colocaria até essa palavra, o R minúsculo e o E maiúsculo. É uma revolução, mas acima de tudo é uma evolução. Isso. E o que nós chegamos hoje, né, Carol, com os materiais que você e o Matheus vão estar falando sobre os novos materiais, técnicas de utilização, é fruto, não de hoje, mas é fruto, é resultado de décadas de estudos de materiais. E de uma disciplina que os estudantes, muitas vezes, eles estão, tanto que imaturos, e não têm a consciência da importância da disciplina que é materiais dentários. Importantíssima, realmente. Importantíssima. Aliás, é o fundamento Sim. de toda odontologia, materiais dentários. Se você fizer uma boa disciplina de materiais dentários, tenha certeza que você vai conseguir dominar os materiais, porque a técnica, a prática é que vai possibilitar isso. E aí o Matheus já deu uma pista do tema de vocês. Aqui estaremos conversando sobre biomimetismo, um assunto que vem crescendo muito e que é fruto de muita pesquisa, de muitos materiais, e o Brasil está disparado no mundo em pesquisa de materiais. Inclusive aqui na faculdade temos um laboratório de pesquisas, de novos materiais, algo fantástico que é feito aqui na faculdade. E sem mais delongas, vamos para o nosso momento. Diretor! Anestesiada. Você tem... Vamos lá, primeira pergunta do quebra-gelo. Vou para você, Victória. Oi. Victória, não se fala outra coisa aqui nos corredores da faculdade. No estacionamento até ali no ponto novo ali da faculdade, na Desembargador Moreira, que está prestes a ser inaugurado, não se fala outra coisa. Na recepção, nos corredores, como... Pelo amor de Deus. Menino, que coisa é essa? Que suspense, viu? Que coisa é essa? Victória, como foi que surgiu a odontologia para você? Bom, a odontologia surgiu para mim quando eu ainda era pequenininha, sabe? Eu sempre achei muito bonito o modo como as dentistas se vestiam. Eu tenho mordida cruzada, mordida aberta. Mordida torta. Eu ainda não consertei, mas eu vou consertar com o senhor César, que é o meu dentista. Mas, enfim, é meu ortodontista, né, no caso. Mas, enfim, eu usava aparelho ortodôntico na época, ia fazer as manutenções e tal, certinho, e eu ficava olhando lá, as meninas lá, tipo, no corredor, bem bonita, passando e tal. Aí, quando eu ia ser atendida, eu achava mó da hora, assim, que eu ficava olhando pra elas. Eu falei, gente, que profissão bonita. Aí, teve um dia que eu fui em um dentista, que ele fez a minha manutenção, e ele estava tocando uma música que meu pai sempre ouvia. É uma música, assim, meio clássica. E aí, eu falei assim, meu Deus, eu adoro essa música. Eu falei, meu sonho vai ser dentista. Nesse dia eu pensei, meu sonho vai ser dentista, aí eu vou colocar
meu consultório do jeito que eu quero. E aí eu vou colocar essa música para atender. Aí eu lembro até que no dia que eu fui fazer a minha primeira cirurgia, foi a música que eu coloquei lá. A gente pode saber que música é essa? Agora despertou a curiosidade. Todo mundo quer saber que música é essa. O nome da música é Porcelain. O nome da música. Se vocês quiserem procurar, procurem lá. Depois eu vou falar com o diretor para encerrar o podcast com essa música. Né? Vamos ver aqui. Vai. Pois é, então aí fui crescendo. Aí primeiro eu comecei a cursar odontologia em São Paulo. Tenho família por lá também. Aonde? Lá em São Paulo? Tenho família em Guarulhos. Guarulhos. Isso, Guarulhos. E aí fui pra lá, comecei a cursar. Aí tive uns probleminhas de saúde e tive que voltar pra cá, pra Fortaleza. Aí passei um tempo sem cursar, tranquei. Comecei a fazer o curso de TSB. Aí gostei que só... Voltei para odontologia, procurei uma faculdade aqui. A primeira faculdade não foi na Paulo Picanso, mas eu não tive uma experiência muito boa. Aí depois eu mudei para cá, acabei gostando e fiquei por aqui. É uma grande família a faculdade. FACPP. Uhum. É uma grande família, uma grande família mesmo. Uau, fantástico. Que bela história. E você, Matheus, como é que a odonto surgiu na tua vida? A minha demorou um pouquinho, viu? Porque desde novo eu já pensava assim em outra área que não tem nada a ver com a odontologia, que era a arquitetura, né? Eu tinha um conhecido da família, que hoje ele já é falecido, né? Mas ele era arquiteto e eu sempre, achei legal a questão de desenho, de planejamento, de casa, toda essa parte de urbanismo. Eu sempre achei legal. Quando eu era criança eu também via, desenhava também. Hoje em dia que eu perdi a prática com desenho. Né? Hoje em dia, se for pedir para eu desenhar qualquer coisa, uma maçã, é complicado. Mas eu admirava muito ele como profissional também. Eu sabia que ele fazia algumas coisas muito importantes assim. Na época, não vou saber assim citar as obras que ele fez e tal, mas eu sei que na época eu me diziam e eu via que era uma coisa assim muito importante. E eu achava uma área muito bonita. Aí foi passando o tempo. Eu entrei no ensino médio, fui em algumas escolas, né, à procura de entrar numa profissionalizante, que eu já sabia que seria algo melhor para mim, para já sair trabalhando assim praticamente, né, com um curso. Aí foi quando eu entrei no curso de TSB. Tinha 3 cursos lá, na verdade. TSB também? E eu também. Todo mundo aqui, a mesa de Todo TSB. mundo, inclusive, ela ali também trabalha na área. Não tem nada a ver com Débora isso, também? mas também trabalha. Trabalho na área também. Olha, essa turma de agora, 25.2 e a 25.1, teve um grande número de TSBs. TSB, Acho que influencia muito, né? Quando você gosta, assim, quando você entra, que você fica ali no dia a dia da clínica, ou no dia a dia, se você trabalha na parte pública também, no posto. Se você gosta de odontologia e você já está ali no meio caminho andado, você vai para odonto. É quase óbvio assim, o caminho a se seguir, né? Mas para mim, como eu tinha outra decisão e eu entrei no curso, foi uma virada de chave. Realmente eu me apaixonei assim, pelo curso, porque era uma coisa totalmente diferente que eu queria, né? E quando eu vi ali as matérias, as cadeiras que eu tinha juntamente com o ensino médio, né? De tudo, né? De cirurgia. Cirurgia é o que me brilha, assim, os olhos, né? E aí, quando começou a cirurgia, a parte estética também, endo, tudo. Fui vendo as cadeiras ali e fui me apaixonando por odonto, por isso, por um completo, né? Vai seguir após de cirurgia? Eu já estou fazendo aperfeiçoamento aqui na faculdade, inclusive muito bom, indico. Bom, assim, já faço merchan, né? Pausa pra propaganda. Mas, assim, um curso realmente muito bom. A prática também é muito boa. E também quero seguir na área de implante também. Ortodontia, né, Victor? Não. Estética? Não. Endo. Endodontia. Muito legal Todo também. mundo faz essa cara, endo. Eu tô fazendo já, inclusive. Ok, as com o extensões, professor né? Ravel. É isso aí, as extensões de cirurgia, Isso. extensão de Endodontia. endodontia. Isso. Carolzinha, tô olhando pra ti agora, Carol. E aí? Como é que a Oi, odontologia boa surgiu pra noite. você? Pra mim não foi muito diferente, né? Eu também sou TSB já há 8 anos. E surgiu, meu pai disse assim, Carol, quer fazer algum curso técnico? Eu disse, quero. Pois então, vá lá atrás. Aí eu cheguei numa escola profissionalizante, né? Aí começaram a me
mostrar os cursos que eles ofereciam. Aí eu disse, enfermagem não dá, porque lida com sangue, com... Olha aí, né? Com sangue. Nossa, tá bom. Odonto não, né? É Odonto. cirurgiã de mão cheia, adora fazer cirurgia. ela. Lida com sangue, com essas coisas. Ela não dá. gosta de cirurgia. Ela Eu gosta, amo, adora fazer cirurgia. amo. Aí foi mostrando as outras coisas, eu digo, não. Aí já tava assim, eu acho que não vai ter nada pra mim aqui, né? Aí tinha lá, técnico em saúde bucal. Aí a minha mãe olhou assim pra mim, por que tu não faz esse? Acho tão bonita, aquelas meninazinhas ajudantes do dentista e tal. Aí eu, mãe, vou me inscrever nesse aí mesmo. Mas foi tipo assim, algo que não era de primeira escolha, né? E aí comecei a fazer o curso, aí comecei a exercer na profissão, já passei por vários cantos, aprendi muita coisa e comecei a olhar a odontologia com outros olhos. E aí é como o Matheus informou, né? A gente já está no meio do caminho e diz assim, por que não? A gente não vai, né? Dar mais esse passo. E aí cheguei e tá por aqui. Já está no 9º semestre, terminando já. Quase finalizando. Quase aí. lá. Vai fazer pós de cirurgia? E implante. Implante, olha aí. Vamos lá. Segunda pergunta do nosso momento quebra-gelo. Vou começar por ti, Carol. Carol, se eu te colocasse na cápsula do tempo e voltássemos para o primeiro dia que você cruzou as catracas da faculdade e você encontrasse com a Carol naquele tempo, o que é que você diria para ela? Eu diria que a gente ia enfrentar muitas coisas, muita luta, né? Porque quando a gente trabalha e estuda, se torna bem desafiador a gente estudar. Mas eu diria que eu sou muito orgulhosa do que tudo que a gente já passou e conseguiu. E que a gente está finalizando uma etapa que, para muitos colegas e para mim, é um sonho. Né? Eu tenho muita gente por trás, assim, mesmo vibrando. Uau, gostei. Muita gente mesmo vibrando, e o que eu diria era isso, que ia ser difícil a gente enfrentar muitos desafios, mas que a gente ia conseguir. A quantidade de pessoas que estão do lado de vocês, torcendo por vocês, vocês não imaginam. Não é uma conquista sua apenas. É uma conquista de muita gente que está na torcida por vocês. E você, Matheus? O que é que você diria para o Matheus do primeiro semestre? Assim, eu concordo muito com a fala da Carol. De que, tipo assim, falaria que realmente vai ser muito difícil. E não espere facilidade, nem muito intervalo de estudo, de tudo. Porque vai ser difícil. É uma área assim, que você precisa estar a todo momento se atualizando, a todo momento estudando. Claro que não é, tipo, sei lá, eu vejo que muita gente pensa tá fazendo curso, aí faz uma prova, aí tira uma nota ruim, aí, porque... É o fim do mundo. É o fim do mundo, não vai dar certo, mas a nota não define você. O que eu acho que define você é o processo. E você não desistir do seu processo. Uau, essa aí, pronto, essa aí pode fechar, pode postar no Insta, pode... Com motivação, motivacional, né? É isso aí, repete, de novo, vai lá. O que define você não é... Uma nota. Não é uma nota. E sim o processo que você passa. Assinado Matheus, olha aí. E você, Victória, o que é que você diria para a Vitória do primeiro semestre? Eu diria que eu não me afobasse tanto, talvez, que eu fosse com mais calma e aproveitasse mais os processos. Eu vi a minha colega comentando sobre trabalho, estudo, então, assim, a minha família, graças a Deus, sempre me deu muita condição para ficar dentro de casa e me dedicar exclusivamente aos estudos. Mas não foi uma opção para mim. Isso não era opção na minha cabeça. Eu falei assim, não, eu quero trabalhar. E principalmente quando eu fiz o curso de DSB, que aí eu queria viver a odontologia no meu dia a dia. E para mim não fazia sentido só trabalhar quando eu terminasse a faculdade. Então eu queria viver a odontologia, eu queria respirar. Sim. Muito bom. E aí eu falei, não, mãe, eu vou trabalhar. Ah, não, mas que não sei o que. E começou aquela coisa, né? Coisas de mãe. Coisas de mãe. Te amo, mãe. Qual é o nome dela? Adriana. Dona Adriana, Te vai amo, dar um mãe. beijo. Mas assim, depois que passou um tempo, eu precisei parar de trabalhar, que foi agora, no 9º semestre, para me dedicar somente à faculdade, porque vem TCC. É muita coisa, né? Então, assim, eu me vi obrigada a sair do trabalho e, graças a Deus, Deus me deu
condição, Deus deu condição para minha família, né? E para que eu pudesse ter esse momento, esse último ano bem, e respirar bem, sabe? E aí hoje eu tava comentando com meu namorado assim, meu Deus, imagina quem não tem tempo para estudar. Tipo, eu tô largando agora, eu fiquei pensando, tava estudando, né, pro podcast e tal. Falei, meu Deus, imagina quem não tem tempo. Quem não tem essa opção, né? Quem não tem essa opção. E aí, faz o quê? Gente, é muito pesada a vida, porque a vida não é só estudo. A gente tá falando aqui sobre estudo, mas não é só sobre estudo. Tem família, tem uns que tem mãe doente, pai doente, vô doente, vó doente. Ninguém sabe o processo que o outro passa. Graças a Deus, na nossa turma, a gente tem pessoas muito unidas. A gente se ajuda muito, é uma coisa que eu tenho muito orgulho da nossa turma. E é um prazer para mim hoje poder dizer que eu faço parte da turma deles, de que eles são meus colegas, né? E estamos no nome. A turma de vocês tem um nome, um apelido assim? Não. Pior que não. Até semestre retrasado ainda tava, nem tinha mudado o nome do grupo ainda. Do semestre. É só S9 noite. Agora é S9 noite. S9 noite. Agora sim, vamos para o tema super importante, biomimetismo. O que estamos falando? É certo que materiais, estudos e pesquisa em cima de materiais, eles estão evoluindo. E com a odontologia não é diferente. O que nós temos hoje em termos de materiais é fruto de muito estudo, de muita pesquisa de anos. Eu sou da UFC, me formei na Federal em 95.2. Então, quando eu até falo isso no primeiro dia de aula, na turma do S9, o assunto de todos os congressos, de todos os workshops, de todas as jornadas que tinha na odontologia, era implantes. Os implantes estavam chegando aqui no Ceará, no Brasil. Os primeiros colegas começavam a se aventurar no implante. Sim. Quem vê hoje os implantes osteointegrados fica assim, oi, como assim? Pois é, na época, em 95, estava chegando. Eram poucos os dentistas que faziam implantes aqui. Então, o assunto dos congressos era implantes, condicionamento ácido da polpa e a nova geração de adesivos dentinários. E aí era o que surgia, todo mundo queria participar exatamente disso. O que nós temos hoje, em termos de biomimetismo, é fruto de muita pesquisa, muito trabalho sério. E o Brasil tem se destacado muito no mundo todo na odontologia, principalmente na ciência, realmente em produção científica. Mas, Victória, o que é biomimetismo? Do que é que nós estamos falando? Traz para a gente aí os conceitos desse assunto, principalmente para o nosso público que está nos ouvindo. Então, eu vou tentar falar na linguagem mais assim, fácil. Acessível. Mais acessível. Dá para entender quão é importante hoje, né, o conceito de biomimética. Primeiro, o conceito mesmo da palavra, que vem do grego, né? Bios, que é vida, e mimesis, me corrija se eu estiver errado, professor, mimesis, né? Mimesis. Mimesis, que significa imitação, imitar, né? Então, é a imitação da vida, né? Podemos dizer que é a imitação da vida. E hoje a odontologia se encaixa como nisso? Tentando deixar esses materiais que hoje nós utilizamos na estética, implantes e tudo mais, ao mais natural possível, ao mais próximo possível do ser humano. E imitando imitando o natural. É exatamente. É realmente o conceito da palavra, né? Imitar a vida. E aí, deixa eu ver aqui como que eu posso explicar de uma forma bem, bem bacana. Vamos lá. Quando a gente, na minha época de acadêmico, participando dos congressos, tinha um professor que era conhecido no Brasil todo e no mundo todo, né? Ele era muito brincalhão. E aí, ele falando sobre facetas e restaurações classe 4, ele falou uma vez, brincando, né? Olha, a tua restauração está muito bem feita. Dá para ver bem direitinho o que é restauração e o que é dente.
Exato. Dá para ver bem direitinho na linha ali, você exatamente. Tá bem feitíssima. Tá bem feito, você vê direitinho a restauração e dente, né? Falando isso, já dá para explicar exatamente o que é o conceito. É justamente algo que você não vê. É um dos conceitos ópticos, né, também. Exato. Então, você olha, é exatamente isso que o professor está falando. Você olhar para a pessoa e não conseguir identificar. O que é restauração? Exatamente. Sim, Se é um dente. material ali, se é uma restauração ou se é dente de verdade. E também a gente tem que ver que, além de trazer, né, esse olhar, a gente também tem que trazer a durabilidade, a resistência, Biocompatibilidade as também. propriedades do dente, né? É o que o biomimetismo traz. E a sustentabilidade também, que é um ponto importantíssimo que tem a ver com... Então, seria o estético, Exatamente. Estético. Óptico. o óptico, né? A resistência, afinal de contas, dentes, eles passam por mudanças de temperaturas bruscas e rápidas. Sim. Uma hora você coloca um feijão quente e logo depois coloca Água gelada. água gelada em cima. Verdade. Então, os materiais, eles também sofrem com essa mudança de tempo. E eles precisam acompanhar Sim. toda a estrutura dentária. Eu colocaria retenção também, um dos tópicos aí, né? Por conta que a resistência é aquele ato do dia a dia, né? Da gente mastigar e tal. A mastigação. E a retenção, a forma do processo de deixar ali o mais próximo possível para não cair de jeito nenhum. De ser uma restauração realmente ali que dure muito tempo para o paciente, né? Os limites biológicos, que vamos supor, de não agressividade à polpa dentária, tudo isso tem que ser levado em conta na Tem escolha. a questão também de você ter um limite ali para aquela estrutura dentária, para desgastar aquela estrutura dentária. Sim. Então, a gente tenta preservar. O máximo possível. No biomimetismo, na odontologia, a gente tenta preservar ao máximo o dente, né? Não é colocar uma restauração lá e tipo, o meu dente vai quebrar e a restauração não vai quebrar. Então, a gente tem ali uma coisa que não foi um sucesso, né? O dente quebrou, a restauração ficou. Oh. E aí... e aí, é melhor pelo menos o material e o dente ficar, né? Exato. Pra gente poder ali ter aquela estrutura preservada. Ou seja, não é só estética, não é só o visual. Você perceba a quantidade de variáveis que um material, as quantidade de especificações que um material usado na odontologia, ele tem que seguir um padrão, especificações muito claras, específicas, para que o material seja realmente utilizado. E por falar em material, Carol e Matheus, vamos trazer aqui para o nosso público que materiais são esses, como é que eles são utilizados da melhor maneira possível. Então, até aqui, você já entendeu o que é o biomimetismo, já entendeu o conceito e a importância. E vamos passar agora para Carol e Matheus, que vão estar falando que materiais são esses e como é que a gente utiliza. Vocês dois estão na área, se cair é pênalti. Bom, a gente quis trazer, além dos materiais da odontologia biomimética, a gente quis trazer também a tecnologia, que desses pontos que a gente quer trazer hoje para vocês é o CAD/CAM. O CAD/CAM nada mais do que é um desenho e a fabricação assessorado por um computador. Então, falou em desenho, olha aí, olha. É verdade. Hoje você não se preocupa. Não, hoje eu não se propõe. Mas se for na tecnologia, aí, meu amigo, aí eu vou para dentro. Então, o que é que isso traz de inovação para a gente? Traz, além do conforto do paciente, porque não é uma realidade de todos, mas está sendo muito, vamos dizer assim, substituído a moldagem pelo esse escaneamento, né? Por conta que traz um conforto para o paciente, traz a precisão que a máquina não tem, que a gente às vezes não consegue ter, né, na moldagem. Então, esse CAD/CAM, ele está sendo muito utilizado hoje em dia também pela odontologia biomimética, né, que a gente consegue planejar o caso, consegue fabricar o que a gente planejou para o paciente e consegue entregar em menos tempo. Isso. Então, isso também é uma inovação na odontologia que é usado na odontologia biomimética.
A gente conclui, assim, acrescentando o que a Carol estava falando, hoje em dia a gente tem esse poder, né? Assim, claro que nem todo mundo é uma coisa muito cara ainda, mas é uma coisa que, se fosse ver anos atrás, a gente não conseguiria fazer. Seria impensável. Impensável. De, tipo assim, o paciente chegar no nosso consultório, a gente fazer o escaneamento, sei lá, para uma coroa, para um lei, um inlay, uma resina indireta. E a gente ter, se a pessoa tiver a fresadora ali na hora, já faz e já leva no mesmo dia. Em poucos tempos. Como a gente em costuma poucas falar, numa horas. sentada só. Isso. Né? Eu durante o tempo que eu trabalhava em clínica, eu tinha meu consultório, eu trabalhei muito com reabilitação. Uhum. Então eram várias sessões, eram várias consultas que o paciente tinha que vir, que o cliente tinha que frequentar. Hoje não, numa sentada só Já dá certo. Resolve tudo. já resolve tudo. E assim, é muito... pode parecer balela, mas no dia a dia a gente que está em clínica, assim, que já trabalha em clínica, a gente sabe que todo paciente detesta fazer moldagem. Não gosta daquela... Muito desconfortável, é aquela muito massinha desconfortável, descendo na garganta, Tem fica paciente sem que não ar. faz. Tem paciente que paciente não que se realmente não recusa não consegue fisiologicamente ser moldado. Tipo, é a limitação de cada paciente. A gente não pode forçar o paciente também a fazer essa moldagem, né? E o fantástico é que esse sistema de CAD/CAM, ele escaneia a arcada dentária fielmente, escaneia o dente em 3D, né? E todo o tecido adjacente ali, a Sim. mucosa. Então, para a gente ter um trabalho bem feito, só precisa de um escaneamento perfeito. Então, você vai Verdade. ter a cópia do que você escaneou impresso em 3D, sem o sofrimento do paciente. É verdade. Hoje, isso tem um custo. Sim. Digamos assim, não está ao alcance Elevadíssimo. De esse todos. custo. de todos. Qual é a tendência daqui para frente? É se tornar mais acessível para as Isso. pessoas. Acredito Como eu que falei, quando 95.2, que se falava de implantes, era um custo elevadíssimo. Uhum. Não tinha nem cursos aqui. Você tinha que ir para fora para fazer o curso de especialização de implante. Não tinha aqui em Fortaleza. Hoje, implante está ao acesso de todo mundo. Sim. Então, a tendência daqui para frente é que se torne cada vez mais acessível essa tecnologia, né? É verdade. Falando um pouco mais sobre isso também, tem a questão de impressoras, né? A gente consegue fazer ali o modelo do paciente para fazer um enceramento, para fazer prótese, para fazer um provisório, para fazer até alinhadores também. A gente for para a hora de falar de ortodontia aqui, depende do paciente também, do caso do paciente, mas a gente consegue fazer também na impressora 3D para fazer algo mais estético para o paciente também, porque tem muito paciente que reclama do ferrinho, ou enfim, né? Até o estético mesmo tem gente que não consegue ficar, né? Aquela pecinha branca, né? E aí chegou essa nova área de ortodontia com os alinhadores, que é uma forma muito boa assim também de tratar o paciente de forma eficaz, né? E da maneira que ele gosta, assim, esteticamente. E isso, dentro da odontologia biomimética, nos ajuda muito, porque o escaneamento, ele nos ajuda no processo de não fazer aquele... Aquele auê todo, né? Isso. Gente, é um auê, né? É a área de vocês, assim, mas fala sério. Eu acho um auê. Isso aí economiza muito tempo. É verdade. Então, na hora de fazer ali o preparo para a coroa, essas coisas, a gente tenta ser o menos invasivo possível, Isso. indo para a odontologia biomimética, que é o que a gente quer, né? Além de não ter ser tão invasivo, a gente quer trazer também aquela parte da resistência, né? Que a gente sabe que uma restauração indireta tem uma resistência boa, né? Então, dentro da odontologia biomimética, é isso que o scanner vem trazer para a gente. É um grande avanço, não é? Demais. E acredito que, assim, o senhor que já está na odontologia há muito tempo, é que nem você falou, antigamente era uma coisa impensável, né? Hoje já é, assim, Já está ao alcance de muitas pessoas. A gente já pode apalpar. E fica aquela pergunta, o que é que vem daqui para frente? Nos próximos 10 anos... Deve vir muita coisa. E aí também a gente trouxe como exemplo as resinas, que isso. Sim
a nossa prática clínica, né? Isso sim é o que está mais acessível para a gente hoje em dia, né? E aí a gente, estudando dentre algumas resinas, a gente tem a autocurativa. Eu nunca tinha ouvido falar desse termo, Olha aí. autocurativa. Mas nada mais é do que uma resina que ela tem, vamos dizer assim, é uma tecnologia de que quando tem microfissuras naquela restauração, que às vezes a gente não consegue fazer, vamos dizer, um sistema adesivo tão legal, ou então um ataque ácido, e aí ela tem a tecnologia de se entender, de entender que tem uma microfissura ali, liberar partículas que se autocura. Por isso que ela se chama autocurativa. Né? E eu achei isso o máximo, porque a gente, como ser humano, às vezes realmente deixa algumas falhas, né? A gente nem consegue ser 100% sempre. Ainda mais quando falamos de uma restauração, digamos assim, numa criança. Em uma criança. Então, essas resinas Ajuda autocurativas muito. eu achei o máximo. Sim, verdade. A questão dos adesivos também, eu tentei pesquisar um pouco sobre qual era o processo, né? Porque a gente está num processo de inovação também, de muitos estudos, como o senhor falou, e hoje em dia também tem os adesivos, que eles são autocondicionantes, né? Que são aqueles que, assim, teoricamente não precisam do ataque ácido, porque ele já tem essa propriedade dentro dele. Eu pesquisando um pouco, né? Eu procurei... Posso falar de marcas aqui, professor? Melhor não. Vamos evitar, né? Vamos evitar, né? Eu procurei um aqui que ele é, tipo, padrão ouro, né? Ele é um autocondicionante. E qual é o processo? Porque a inovação, ela também traz, digamos que, às vezes, ela ajuda muito, mas ela também prejudica também. Porque o adesivo, ele foi criado de forma a ser 3 passos, né? No caso. Que era o ataque ácido, e depois o primer, e depois o adesivo, por si só dizendo. Hoje em dia, existe adesivos que são 2 em 1, né? E isso, eu pesquisando, eu vi que esse processo de ser 2 em 1 não tem tanta adesão como se fosse nos 3 passos, assim. Aí, eu vi também que essa parte das resinas indiretas também, a questão de, tipo assim, quando tem esses 3 passos, né? Do ácido no esmalte, a questão da dentina, aquela dentina que é antiga. É importante a gente fazer um selamento ali na base, com resina flow, por exemplo, que é melhor a gente colar uma resina indireta, por exemplo, em cima de outra resina do que em cima de uma dentina mais velha. A união química. Isso. A união química é mais melhor. segura. Isso, exatamente. Também e nisso também, né, envolvendo a questão da colagem, eu vi também que, assim, no meu dia a dia clínico não é uma realidade ainda, mas eu vi muitos estudos que falam da técnica no post, no crown, que fala de não usar o pino de fibra de vidro e não usar uma coroa também. A gente passar para aquela resina indireta e realmente fazer o processo de colagem. Porque os estudos falam que o pino, durante um tempo, porque o pino de fibra de vidro ele é maleável e ele não está colado ali na raiz. Ele é colocado lá. Isso, ele fica movimentando lá durante o tempo e com o tempo o dente pode vir a quebrar, certo? E fica fragilizado. Isso, e fica fragilizado. E os estudos que eu pesquisei, eles falam que se você tiver um bom selamento, uma boa parte de uma boa técnica de adesão ali, né, com os adesivos assim padrão ouro e com o processo de colagem. Isso, e o processo de colagem pode se pensar a trocar o pino por esse processo de colagem de resina. Porque o biomimetismo é isso, a gente quer alcançar algo que tenha menos invasão para que a gente consiga restaurar aquele dente. Não é só uma restauração em resina, a gente pode restaurar fazendo colocando um onlay ou fazendo um tratamento endodôntico. Então a gente quer que chegue num ponto onde que a gente consiga
chegar o mais próximo da composição dentária. Então, a gente quer dispensar Isso. tudo que possa ser muito invasivo. Isso. A gente quer preservar maior estrutura dentária do que ficar tirando. É tanto que foi, por um bom tempo, foi uma grande discussão entre a cárie, da dentina. É verdade. A dentina amolecida tira toda. Isso. Quando é que tem que Eu sou parar? do tempo da cavidade do Black. A extensão preventiva de Black não tinha cárie, mesmo assim você Tinha ia que para tirar. aqueles sucos preventivamente para não... Cara, eu sou do tempo... Gente, sou do século passado. Hoje em Do dia, tempo de Black. hoje em dia, na odontologia biomimética, a gente não quer nem escutar falar sobre isso. É verdade. Estamos assassinando. Deus me livre. Cala tipo... Evoluímos, chegamos até aqui. E aí, gostou do nosso tema? Tema fantástico, muito obrigado. Matheus, Carol, E gente que agradece também. Victória, trouxeram de uma maneira leve, bem descontraída. E eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o teu like e compartilha esse link para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Palavras finais, Matheus. De antemão, eu queria agradecer pelo tempo. Esse processo aqui é novo para todos nós aqui. A gente fica pensando, fica um pouco nervoso também antes e durante. Mas de grande aprendizado também. Que nem eu tinha falado antes, é um tema que eu, pelo menos, não tinha pesquisado ainda, não sabia sobre o que se tratava, e quando eu pesquisei, eu vi que realmente é muito importante, está muito dentro do nosso cotidiano, né? E, enfim, agradeço pela oportunidade. Eu passo a voz agora para a Carol, se quiser falar alguma coisa. Ai, gente, eu quero agradecer. Foi uma experiência muito boa, né? Assim, como o Matheus falou, a gente fica um pouco apreensivo, mas quando a gente chega assim, aqui é tudo tão leve, tudo tão tranquilo, né? Que a gente consegue conversar, realmente um bate-papo descontraído e acaba passando informações que às vezes a gente não tem. Eu não tinha sobre esse tema. Eu não tinha, realmente, né? Mas que foi muito legal, né? E muito obrigado, professor. É uma experiência muito boa, né? Muito legal. Muito bom. Victória. Eu quero agradecer também aos meus colegas. Acho que foi um tema bem interessante, de extrema importância. E agradecer também o senhor por nos receber tão bem. E uma experiência Obrigada. muito boa, né? Sim. Foi. Matheus e Victória falaram muito sobre processos. E me veio uma poesia aqui, que eu quero encerrar nosso podcast com essa poesia aqui, A Natureza das Coisas. Diz assim: se a veste não, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Se a veste não, que a lagarta rasteja até o dia em que cria asas. Se a veste não, que a burrinha da felicidade, ela nunca se atrasa. Amanhã ela pode bater à porta da sua casa. Se a veste não, toda caminhada começa com o primeiro passo. A natureza não tem pressa, segue o seu compasso, inexoravelmente chega lá. Se a veste não, observe quem vai subindo a ladeira. Seja uma princesa, ou seja lavadeira, para subir mais alto vai ter que suar. É isso aí. Eu espero que você tenha gostado do nosso podcast. Chegamos ao fim. São exatamente 19h27. Obrigado pela sua presença, por estar conosco até aqui. Deixe o teu like e compartilhe para que mais pessoas possam aprender. Aqui nós somos a Faculdade Paulo Picanso. Excelência em educar. Quer aprender? Vem para a FACPP!